Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Recentemente eu gravei um estudo grande sobre a doutrina da Trindade, mostrando os erros dela e explicando os textos que os trinitarianos acham que não existe explicação. Se você se interessar por esse estudo, assista esse vídeo até o fim, mesmo que você seja trinitariano. Então é o seguinte, eu vou começar por Mateus capítulo 28. Em Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus ordenou que o batismo fosse feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No meu vídeo, eu usei esse texto e também usei a conexão que os trinitarianos fazem com 1 João capítulo 5, verso 7 e verso 8. Na nossa Bíblia, você vai ter um suposto testemunho de que 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito. E 3 testificam na terra: o Espírito, o sangue e a água. Ou melhor, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 são unânimes em um só propósito. E é assim que está em todas as Bíblias. E eu mostrei nesse vídeo grande, usando o grego, que esse verso é uma deturpação da palavra original de Deus. Ou seja, a doutrina da Trindade estava disposta a tudo para fazer essa doutrina ser aceita. Isso começou com os bispos da Igreja Católica Romana e depois passou para dentro da Reforma. Quando dizem para você que essa doutrina ela é apostólica e que isso era falado pelos pais da igreja, essas pessoas estão enganadas. Às vezes elas estão realmente enganadas, apenas repetindo o que muitos já falaram antes, o mesmo engano. E quando algumas pessoas afirmam isso e batem o pé e vão lá para o Novo Testamento e começam a distorcer todos os textos, aí já é algo maligno, você tem que tomar cuidado. Porque muitas dessas pessoas sabem que no original grego, 1 João capítulo 5, versos 7 e 8, uma boa parte ali do texto foi feita uma adição, ou seja, foi acrescentada uma frase inteira para fazer a doutrina da Trindade descer pela nossa garganta. Olha, isso nem era necessário, já que tem tantos outros textos, como Mateus 28, como o apóstolo Paulo saudando a igreja, falando do Pai, do Filho e do Espírito, e outras simbologias. Claro que todos esses textos são distorcidos, mas os bispos da Igreja Católica Romana, não satisfeitos com isso, eles quiseram acrescentar palavras na Bíblia e de fato acrescentaram, mudaram textos. E esse texto de 1 João capítulo 5, versos 7 e 8, não é o único texto que foi modificado para essa doutrina ser aceita. Existem outros textos. Então eu mostrei no grego e dei a razão das coisas. Essa parte que eu mostrei no grego, explicando com exatidão 1 João capítulo 5, versos 7 e 8, já está no meu vídeo, eu não vou repetir aqui. Então eu convido você a assistir o outro, porque eu estou lendo o grego e estou explicando isso no grego. Mateus capítulo 28, de fato, em todos os gregos que eu pesquisei, está escrito em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ou seja, o batismo. Muitos judeus messiânicos que não gostam da doutrina da Trindade, e eles fazem bem em não gostar e refutar, eles acabam sendo desonestos também quando eles inventam argumentos. Porque eu não gosto da doutrina da Trindade, eu já me libertei dela, graças a Deus, mas eu não vou forçar a barra, falar mentiras e coisas que eu não tenho como provar. Por exemplo, muitos judeus dizem que Mateus capítulo 28 também foi um acréscimo que fizeram na Bíblia. Só que quando você vai de fato no grego, a palavra está lá. No grego reciptos, no grego koiné, se bem que eu não levo muito em conta o grego reciptos, mas o grego koiné eu considero. Então eu não posso inventar. Se está escrito, está escrito. E se não tivesse escrito Mateus 28 do jeito que está escrito, a gente perderia uma grande revelação. E é essa revelação que eu vou explicar aqui para vocês. Porque, de fato, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E graças a Deus porque Jesus falou isso. Porque isso é uma chave para a gente entender a revelação do processo dos batismos e a revelação da obra do Pai e do Filho na igreja. Ou seja, temos que ser fiel. Se você não aceita uma doutrina e acha que ela é antibíblica, tem que combater ela com argumentos verdadeiros, sem inventar, sem fazer uma outra Bíblia, que nem a Bíblia da Jerusalém. Ela corrompe muitas das palavras do apóstolo Paulo em questão da lei, porque eles interpretam errado, então eles fazem a Bíblia falar algo diferente. Ou seja, fizeram igual os bispos da Igreja Católica Romana. E então nessa parte eles tiram, como se realmente no original supostamente não tivesse aquele evento de Mateus 28, como se Jesus tivesse falado apenas para batizar em nome dele. Então isso é um engano. Ou seja,
Você tem que tomar cuidado com essas coisas. É difícil, no começo isso pode confundir muita gente, mas depois que você vai amadurecendo na fé, tendo mais sabedoria e conhecimento, você vai discernindo essas coisas e vai entendendo por que Deus permitiu essas coisas acontecerem. Porque assim Deus está provando os nossos corações. Ou seja, Mateus capítulo 28 é verdadeiro e graças a Deus por isso. E você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Agora, 1 João capítulo 5, versos 7 e 8, metade do texto ali é joio que foi acrescentado. E um texto colado ao outro, explicado da mesma maneira como a Trindade nos explica, gente, parece fazer todo sentido. A lógica parece ser muito clara. Além de tudo isso, essas pessoas ainda colocam medo na gente, dizendo que se a gente não crê na doutrina da Trindade, a gente está blasfemando contra o Espírito de Deus. Isso são argumentos católicos. Essa é a prova de que toda a reforma e tudo que veio após a reforma, que acredita na Trindade, está contaminada com as mesmas heresias da Igreja Católica Romana. Porque eram os bispos católicos que falavam isso para o povo, que se você não crê na doutrina da Trindade, você nem faz parte da igreja. Falam isso para você, não falam? Quando você tenta expor o outro lado e mostrando que esse outro lado é o lado verdadeiro e explicando os textos que eles sempre pedem explicações, eles não conseguindo contra-argumentar com razão bíblica, eles falam: isso daí é heresia, você está blasfemando contra o Espírito de Deus. Perdeu o argumento quando a pessoa fala isso, né? A pessoa tinha que te mostrar pela Bíblia que você está falando errado. E às vezes a pessoa está com a mente tão contaminada que você explica tudo certinho e mostra uma lógica muito mais bíblica, superior à lógica da Trindade. As pessoas vão e colocam um texto lá trinitariano, alguma coisa que fale de 3 pessoas distintas na mente deles, e eles acham que eles te refutaram com esse texto. E aí acontece um grande engano. Então vamos lá, presta atenção. Jesus falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não falou em nenhum momento ali que são 3 pessoas distintas. Aí alguém pode dizer: Luiz, não falou porque não era momento, né? Os apóstolos iriam vir depois e ensinar. Bom, onde que os apóstolos estão ensinando pra gente que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são 3 pessoas distintas formando um único Deus? Pensa bem, eles dizem que o Pai é distinto do Filho, o Filho é distinto do Espírito, o Espírito é distinto do Pai e do Filho, e esses 3 formam um único Deus, distintos entre si, mas formando uma só pessoa. Isso é uma coisa filosófica, sem sentido. Isso não foi ensinado pelo Didaquê dos Apóstolos, mas eles dizem que é doutrina dos apóstolos. Então, como fica uma coisa filosófica e estranha, aparentemente sendo fundamentada por alguns textos bíblicos, quando o negócio fica estranho, eles jogam na conta do mistério. Percebeu? Tudo o que não é sustentável pela Bíblia, eles falam que é mistério, não tem como entender. Se você explicar a Deus, você é mais do que Deus. Mas então, por que eles estão explicando Deus com toda essa didática, com toda essa teologia? Por que eles podem e a gente não? Isso mostra a falta de consciência deles. Deus pode ser explicado sim. Quando você explica sobre Deus, você está mostrando a divindade do Pai, a divindade do Filho, entre várias coisas que você pode falar. Você tem a mente de Cristo, então nós podemos entender o Senhor. Claro que nós não podemos entender tudo sobre o Senhor, não agora. Nós vamos entender. Inclusive, o apóstolo Paulo fala disso em 1 Coríntios 13. Então, quando os apóstolos vão praticar aquilo que o Senhor Jesus ordenou em Mateus 28, aí que a coisa fica mais clara. Aí os teus olhos podem se abrir, porque os apóstolos batizaram, ensinaram sobre a doutrina dos batismos, no plural, Hebreus capítulo 6. E quando eles vão batizar, eles sempre batizam em nome de Jesus. Eles nunca batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como faz a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, além de achar que essa frase é uma frase mágica, eles ainda fazem o sinal da cruz e acreditam que Maria está assentada no trono da glória como rainha da glória à destra de Cristo. Então a Igreja Católica Romana, ela acredita que lá no céu tem o Pai, o Filho e o Espírito, cada um no seu trono, e ainda Maria à destra do Filho para interceder. A Reforma veio e tirou algumas coisas. Por exemplo, a Reforma não aceitou Maria à destra do Filho, porque isso não é bíblico, não tem na Bíblia. A Reforma também tirou essa questão de fazer sinal da cruz, ensinou algumas coisas com mais lógica, mas mesmo assim a Reforma está longe de fazer a restauração prometida pelas Escrituras, profetizada por Pedro em Atos capítulo 3,
dos versos 19 ao 21. O livro de Atos, ele se torna o livro mais importante para falar desse ponto, porque é no livro de Atos que você vai ter a doutrina dos apóstolos em relação aos batismos. E aí é curioso, aí é onde mostra o seu interesse em estudar a Escritura, porque os apóstolos batizaram somente em nome de Jesus. E aí que é interessante, porque aí você vai aprender o porquê que Jesus falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só que claro isso. Primeiro, acontece um batismo nas águas. Esse batismo é chamado de batismo nas águas, batismo para o arrependimento. É um batismo que não precisa da imposição de mãos. A pessoa ouve o Evangelho, a fé nasce no coração dela e ela faz a escolha de aceitar o Senhor ou não. Quando ela aceita o Senhor, ela aceitou com a boca, porque creu com o coração, então ela precisa de uma primeira obra para mostrar que a fé dela é verdadeira. Essa primeira obra é um testemunho visual. Ela precisa estar num momento determinado, junto com pessoas, para entrar nas águas e ser batizada em nome de Jesus. Quando ela está sendo batizada em nome de Jesus, ela já está recebendo o Pai. Ela está aceitando que o Filho é de Deus e que o Pai enviou seu Filho. O Pai de fato é um e o Filho de fato é outro. A única coisa que faz, coisa entre aspas, o único elemento que faz o Pai e o Filho se tornarem um é o Espírito. É a conexão que eles têm entre si. E posso te dizer isso com um testemunho bíblico. Você não precisa ser trinitariano para você acreditar na divindade do Filho. Aonde que está escrito que você precisa ser trinitariano para acreditar na divindade do Filho? Agora, você precisa ser um verdadeiro cristão para acreditar que o Filho sempre foi menor que o Pai. Isso antes da fundação dos céus, antes da fundação do mundo. Quando Jesus estava com o Pai, criando todas as coisas, o Filho era menor. Era Deus com o Pai, porque se o Filho vem do Pai, ele é Deus. Quando Jesus se faz carne, obviamente que ele vai falar que ele é menor que o Pai, porque ele se tornou até menor que os anjos. Na verdade, ele se fez menor que todos os homens. Por isso que Paulo fala que Cristo se colocou ao mais baixo nível, para depois o Pai elevar ele ao mais alto nível. Só que Paulo nunca fala que o Filho é cabeça junto com o Pai. Paulo sempre nos ensina que o Pai é cabeça do Filho, mesmo o Filho estando glorificado à destra do Pai. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai falar que o homem é a cabeça de toda mulher, Cristo é a cabeça de todo homem, e aí inclui o homem e a mulher. E o Pai é a cabeça de Cristo. Ou seja, a doutrina da Trindade já é freada por esse capítulo. Em 1 Coríntios capítulo 15, o Espírito do Senhor volta a inspirar o apóstolo Paulo para falar do reino milenar. E o apóstolo Paulo fala que convém que Cristo reine até que todos os inimigos fossem postos debaixo dos pés do Senhor Jesus. E aí Paulo fala que o último inimigo é a morte, etc. e tal. E aí ele fala que quando diz que todas as coisas estão debaixo dos pés do Filho, isso excetua aquele que todas as coisas lhe sujeitou. O apóstolo Paulo está falando, o Pai não está debaixo do Filho. E o apóstolo Paulo também mostra que o Filho não está no mesmo patamar que o Pai, mesmo o Filho sendo Deus com o Pai, porque o apóstolo Paulo diz que o Filho, depois que o Filho reinar e que o Pai colocar todos os inimigos debaixo dos pés do Filho, o próprio Filho vai se sujeitar ao Pai e vai entregar o reino para o Pai para que Deus seja tudo em todos. Então, depois que acaba o tempo do milênio, entra o tempo eterno, onde o Pai é cabeça de todos. O Filho é cabeça de todos os anjos no céu, de todos os arcanjos, querubins e serafins, de todos os homens, de todas as nações, mas o Filho não é cabeça do Pai e nem é cabeça junto com o Pai no sentido de estarem no mesmo nível. O Filho é cabeça com o Pai porque ele também é cabeça de muitos anjos, na verdade de todos, cabeça de nações. Mas o Pai é o líder de tudo. Por isso que o Filho se submete ao Pai e não ao contrário. E esse é um testemunho que está no Filho. Por que vocês acham que lá no Apocalipse, Jesus glorificado, tendo recebido a revelação do Pai, vai vendo a ordem. Está escrito que a revelação é de Deus para o Filho. O Filho recebeu aquilo do Pai, mesmo ele estando glorificado. Não é uma revelação dele para si próprio. Foi o Pai que criou para o Filho. E o Filho, quando está falando com as 7 igrejas, o Filho chama o Pai de Deus dele por 5 vezes. Fala, o meu Deus. Pode ver que o Filho é chamado de Deus nas Escrituras. Muitas pessoas negam isso. Eu percebi, quando eu vou tentar refutar a doutrina da Trindade,
aparecem muitas pessoas ali nos comentários concordando comigo. Aí eles pegam o texto onde Paulo diz: existe só um Deus, o Pai, e só um Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí parece que eles estão tirando a divindade do Filho. E na verdade podem estar, porque podem ser testemunhas de Jeová. Eu não sou testemunha de Jeová. Longe disso. Presta atenção nisso, porque isso é um padrão bíblico e também é uma revelação. Quando o Filho está junto com o Pai, você vai ver que o Pai vai ser chamado de Deus e o Filho vai ser chamado ou de Cordeiro ou de Filho. Você vai ver que o Filho vai estar em uma posição inferior, porque diante do Pai, o próprio Filho se submete. Veja bem, quem que é maior? Aquele que é Deus sobre um outro Deus? Entre aspas. Quem que é maior? Quando eu falo um outro Deus, sabe, parece que eu estou blasfemando, parece que eu estou sendo um testemunha de Jeová, mas de fato o Pai é um e o Filho é outro. Eles são distintos. A doutrina da Trindade, se ela não fosse daquela maneira, ela poderia ter capacidade de explicar as coisas. Porque de fato o Pai, ele é um e o Filho é outro. Mas eles formam um único Deus por causa do mesmo Espírito. Mas o Filho é Deus e ele é menor. Acontece que Satanás é tão astuto que ele levantou a seita dos testemunhas de Jeová para confundir a nossa cabeça. Porque as pessoas podem falar assim: se o Pai é um Deus, o Filho é outro Deus, o Pai é maior e o Filho é menor, então você está dizendo para mim que o Filho é um Deus menor. Ou seja, você é um testemunha de Jeová. Por isso que Satanás trabalhou na seita dos testemunhas de Jeová para que houvesse um argumento favorável à doutrina da Trindade. Mas, na verdade, a doutrina da Trindade, ela é pior na sua essência do que a doutrina dos testemunhas de Jeová. Quando eu calculo as coisas e coloco na balança, eu preferiria ser um testemunha de Jeová, fazendo parte dessa seita, do que ser um trinitariano. Vocês entenderam que eu considero os testemunhas de Jeová uma seita? Então a maneira como é colocada as palavras faz as coisas ficarem estranhas. Veja bem, os testemunhas de Jeová pegam textos que a Trindade não explica. Ela simplesmente ignora. Ela simplesmente finge que aqueles argumentos dos testemunhas de Jeová não existem e ela foca em outros pontos fracos onde ela pode atacar os testemunhas de Jeová. Mas os testemunhas de Jeová ainda continuam cobrando os textos. E eu vou explicar alguns deles para vocês. Por exemplo, em Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que Cristo é o primogênito de toda a criação de Deus. E você não pode fugir disso. Paulo está falando isso daí. Isso quer dizer que Cristo não existia e ele passou a existir em algum momento que o pai teve uma ideia e disse: vou gerar um filho, e aí o filho passa a conhecer o pai em algum momento da eternidade? Não significa isso. Parece que é isso que o texto está dizendo. Mas quando você olha para a Bíblia num todo, você vai entender o que o apóstolo Paulo está dizendo de fato em 1 Coríntios, em Colossenses capítulo 1. E lá no Apocalipse, aí vai vir um testemunho do próprio Senhor Jesus. Ele fala que ele é o primogênito de toda a criação de Deus. Basicamente, Jesus está falando: eu sou o primeiro a ser criado. E a palavra foi usada ali, criação. Será que Jesus está falando que ele é o primeiro a ser criado? Entre todos os querubins, serafins, arcanjos e anjos, o Filho foi o primeiro a ser criado? Não, no modo dos testemunhas de Jeová. Mas o Filho foi o primeiro a ser gerado. E a palavra gerado pode ser usado da maneira correta, criado. Não que o Senhor Jesus não existia antes visivelmente com o Pai, mas ele foi gerado. Em Provérbios capítulo 8, o Filho fala que ele foi gerado. Como que o Filho foi gerado? O apóstolo Paulo dá a luz para a gente. Em Colossenses 1, ele foi gerado como imagem visível de um Deus invisível. Então ele passou a ser o primogênito de toda a criação de Deus. Ou seja, se o Pai planeja criar tronos e potestades e um reino lá nos céus que existiu durante um tempo que nós não somos capazes de compreender, porque nós somos capazes de compreender o termo eternidade passada, o tempo, que são de 7 milênios, e a eternidade futura, mas nós não conseguimos distinguir o tempo. Se no nosso tempo Deus criou um plano de 7 dias, que na revelação bíblica eles vão se tornar 7.000 anos, o que seria então a eternidade passada? Poderia ser 70.000 anos. Eu só estou dando um exemplo, porque muitas coisas aconteceram no céu, na eternidade passada, e a gente teve um vislumbre do que aconteceu, só para a gente compreender a história. O Pai vai nos revelar tudo isso. Nós vamos saber quanto tempo aconteceu
Quanto tempo se passou na eternidade passada? Pode ser 70 mil anos, pode ser 700 mil anos, porque é só para a gente ter uma noção de tempo. Quem está fora do Cronos não vai sentir essa passagem do tempo como nós sentimos. Para a gente que sabe o que são 70 anos, e então 700 anos, 7 mil anos, a gente tem a sensação de quanto tempo foi. Mas para quem é eterno, não tem essa sensação. Pode até ter uma noção de passagem do tempo, mas em um outro vislumbre, porque é tudo diferente. Ou seja, se o Pai planejou se revelar para os anjos, ele pensou, vou criar querubins, serafins, arcanjos, vou criar um reino celestial, já sabendo de tudo que ele iria criar depois disso, já sabendo da rebelião. Então ele teve que primeiro fazer a sua imagem no Filho, seria um prototipo. O Filho realmente foi criado com um corpo humano, para ser visível no céu, e o Filho iria representar o Pai. O Pai, ele não é visto com uma forma corpórea nas Escrituras, mas fala da face do Pai, por exemplo. Jesus fala, os anjos do céu não cessam de ver a face do meu Pai no céu. Só que quando você vai ver que face é essa, não é a mesma face do Filho, que tem mais ou menos a imagem do homem. A face do Pai é uma glória, representada por uma luz que não tem como descrever. João tenta descrever a luz da glória do Pai com alguns aspectos que nós conhecemos aqui na Terra, só para a gente ter uma ideia. Então, todos os anjos sabem que o Pai existe por causa dessa glória vinda do trono. E o Filho, que se faz visível, que tem a mesma glória do Pai, ele então dá testemunho da existência do Pai, dizendo que tudo criou. Então o Filho passou a existir como uma imagem visível, sendo o primogênito de toda a criação de Deus. Mas todos os anjos sabem que o Filho é eterno. Se algo é visível passa a vir do que é invisível, nesse momento já é gerado a fé. Ou seja, a fé nos anjos. O escritor de Hebreus fala isso, que pela fé nós acreditamos que tudo que é visível veio a existir do que é invisível. Então essa fé foi gerada primeiramente nos anjos, porque tudo que era invisível, tudo que era visível passou a existir do que é invisível, incluindo o próprio Filho, que tem que ser o primogênito para ter a primazia sobre todas as coisas, como Paulo fala em Colossenses 1. E lá em Apocalipse, eu não sei se no capítulo 2 ou 3, quando Jesus fala para 7 igrejas, Jesus está concordando com isso, dizendo, eu sou o principal da criação de Deus, o primeiro a ser gerado. E existe um motivo revelador para que o Senhor Jesus se revele dessa maneira para a igreja, que não é o contexto desse vídeo aqui, mas existe uma razão, além dessa, dele dar testemunho de que ele foi gerado. Ou seja, os testemunhas de Jeová não têm essa revelação. Verdadeiramente eles acham que o Filho veio a existir de uma ideia maravilhosa que o Pai teve, mas não é essa verdade que a gente conhece. E por causa disso, eles não reconhecem a divindade de Cristo como um Deus. Eles colocam na Bíblia um Deus menor, com um D minúsculo, e aí fica desconexo, irmãos. Quando a doutrina ela é desconexa, fica estranho. E aí depois que você soma todas as coisas, você sabe o porquê que essa seita veio a existir. Ela veio a existir para, no final das contas, ela fortalecer uma seita maior, que é a doutrina da Trindade. Compreenderam? Então, esse é o máximo que eu acredito que Deus revelou. Se você for retrocedendo na história até chegar na eternidade passada, você vai encontrar ali com a rebelião dos anjos, vai retrocedendo, pega a linha do tempo e vai voltando. E você vai chegar em um momento que os anjos não eram rebeldes, que o querubim ungido que se tornou trevas era luz, que ele era perfeito e foi amado por Deus, e ele amava Deus antes de se corromper, mesmo Deus sabendo de tudo. Pega a linha do tempo, vai voltando e você vai ver que vai sumindo todas aquelas coisas, os tronos, principados e potestades vão desaparecendo, aí de repente fica só o Filho. Tem que ter um trono, né? Fica o Filho visível no trono, porque a partir desse ponto que o Pai e o Filho começaram a criar os anjos. Aí se você pega a linha do tempo e retrocede mais, o Filho que estava visível fica invisível e volta para o Pai. E a partir daí eu acredito que é o limite que nós conhecemos, que nós podemos conhecer pelas Escrituras. E eu acho isso muito lógico, bíblico até. Porque, por um lado, eu não aceito a doutrina da Trindade, porque ela é uma doutrina estranha. Por outro lado, eu não sou testemunha de Jeová e não nego a divindade do Filho. Esse conhecimento eu acredito que foi reservado para muitos que compreenderem, que tiverem
as suas mentes exercitadas pela restauração das duas casas, conhecerem o milênio, ou seja, que avançaram para um pleno conhecimento da verdade e para o pleno conhecimento do Senhor Jesus, como está escrito. Então o Pai dá a revelar essas coisas. Ele dá para você a explicação disso. Embora não esteja lendo os textos, vocês sabem que esses textos podem ser encontrados na Bíblia. E essa explicação, veja como ela faz sentido. Compreenderam? Então o Pai e o Filho, eles formam um único Deus por isso. Mas eles são distintos, porque um é o Pai, o outro é o Filho. Um envia, o outro é enviado. Essa lei não acontece com o Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa visível no céu, seja lá no seu terceiro trono, seja num trono tripartido. Tanto um como o outro não tem nas Escrituras. Aliás, tem ao contrário disso. Mostra só um trono, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Por isso que tinha só uma arca da aliança. E aí você aprende, consegue compreender que o Pai e o Filho compartilham do mesmo Espírito. E o Espírito Santo é poder de Deus. Nisso, os testemunhas de Jeová estão certos. Eles não estão errados em tudo. Para Satanás conseguir enganar muita gente, tem que ter poucas ou meias verdades ali no meio da doutrina. Senão ele não consegue enganar. Se ele começa a negar muita coisa, a doutrina não se fortifica. E nós sabemos pela palavra de Deus que o Espírito do Senhor, que procede do Senhor, é poder. Porque os apóstolos, sem poder de Deus, não conseguem curar e fazer sinais. E quem é que cura e faz sinais, senão o Espírito do Senhor? Mas olha para as Escrituras num todo. Você vai ver que o apóstolo Paulo fala do Espírito do Pai e do Espírito do Filho. Alguém poderia dizer que são dois Espíritos, não é? Já que dizem assim, olha, o apóstolo Paulo está falando do Pai, do Filho e do Espírito. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então tem que ser três pessoas. Por essa lógica, quando o apóstolo Paulo fala do Espírito do Pai e do Espírito do Filho, então já tem dois Espíritos Santos. É a lógica da Trindade, mas eles vão negar isso. Eles vão falar, não, isso não é bíblico. Mas é a mesma lógica. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então significa que nós temos uma certa semelhança com Deus. Deus é imortal, o homem é mortal. Deus é eterno, o homem não é. Ele vai ser. Deus é presciente, o homem não. Deus é o todo-poderoso, o homem não. Mas existe uma certa semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus tem um espírito? Podemos dizer que ele tem, mas não porque esse espírito é uma pessoa distinta dele, é porque ele é espírito. Fica muito mais conexo dizer isso. Deus é espírito. Podemos dizer Deus tem um espírito porque ele é espírito, não porque o espírito é uma pessoa distinta dele. Deus tem uma alma? Claro que tem. Nas Escrituras Deus fala da alma dele. Mas quando Deus fala a minha alma, ele está falando a minha vida. Não é uma coisa, um elemento à parte do Espírito Santo e de Deus. De maneira semelhante, o homem foi criado. O homem foi criado com um elemento celeste e com um elemento terrestre. O elemento celeste foi o sopro da boca de Deus, algo do interior de Deus, que entrou pelas narinas do homem e passou a dar inteligência ao homem. Ou seja, o homem já passa a ser semelhante a Deus. Um elemento celeste. E o elemento terrestre foi a terra. Quando existe a junção do espírito e da terra, a parte que foi formado o corpo, a Escritura diz, então o homem passou a ser alma vivente. Então a alma é um terceiro elemento, porque ela é uma junção do espírito e do corpo. Por isso que existe a razão de se falar espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e espírito. Mas Paulo mostra textos na palavra onde ele fala só do espírito e do corpo e não fala da alma. Ele está desprezando a alma por isso? Não. Ele só está mostrando que está falando da alma da mesma forma. Quando fala espírito, alma e corpo, é uma maneira mais aprofundada de falar a mesma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Em 1 Coríntios ou em 2 Coríntios, Paulo fala duas vezes do espírito e do corpo, de santificação, e não fala nada da alma. Tem que entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala de espírito, alma e corpo. Não é que o espírito, a alma e o corpo são três elementos e esses três elementos formam o homem. O homem é a palavra Adão que Deus deu para a sua criação. Adão é uma alma, e é uma alma vivente porque ele tem um espírito e ele tem o corpo. Tiago mesmo fala que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras é morta. Tá vendo a conexão? A fé para falar do espírito, da inteligência, o corpo para falar das obras, porque é através do corpo que você manifesta obras. Então Tiago está falando assim, ele não fala nada de alma, mas a alma é o próprio homem. Por exemplo, Jesus falou
para amar o Senhor Deus com todo o coração, força, alma e entendimento. Lá no Evangelho de Marcos tem esse acréscimo, entendimento. Lá no livro da lei, fala amar o Senhor Deus com todo o coração, ou buscar o Senhor Deus com todo o coração. Quando fala de coração, está falando da mente. Irmãos, quando fala da mente, está falando do homem, porque o homem não pode ter mente se ele não tiver um espírito. E o espírito não fica no homem se o corpo estiver morto. Ou seja, buscar o Senhor Deus com todo o coração, ou com todo o coração, força e alma, ou com todo o coração, força, alma e entendimento, são as mesmas coisas. Uma frase resume muito, a outra frase explica mais. O que é amar o Senhor com todo o entendimento? Como é que você vai amar o Senhor com todo o entendimento? Isso é amar o Senhor Deus com todo o coração. Mas além de falar do coração do homem, já destacou do coração o entendimento. Também, se o Senhor Jesus dissesse, se algum outro apóstolo falasse, amar o Senhor Deus com todo o coração, força, alma, entendimento, sabedoria, temor, é a mesma coisa, só que mais explicada. Assim é com aquele exemplo que eu estava falando para vocês. Ou seja, o espírito, alma e corpo. Pode-se falar espírito e corpo só? Pode falar alma? Se fala uma alma e está se referindo ao homem, é lógico que essa alma tem um espírito, senão o corpo é morto. E é o homem porque é o nome que Deus deu para o homem, Adão. Deus chamou Adão por uma razão, né? No hebraico, Adão, que é o nome que Deus deu. Adamá é barro vermelho. Dan se refere ao sangue. O homem tem sangue. Dan. O homem também foi feito para ser senhor, governar sobre tudo. Adom. Então existe esse trocadilho hebraico, e só o hebraico tem essa maravilha. Então o Senhor deu um nome para a alma vivente. A alma vivente é formada de espírito e corpo. Ou seja, espírito, alma e corpo não é para dar razão à Trindade. E se o homem foi feito imagem e semelhança de Deus, vamos para um texto bíblico. Lucas diz que quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, o seu espírito ficou perturbado por causa da idolatria que estava lá na cidade. Por acaso era um outro Paulo distinto dele? O apóstolo Paulo será que iria falar isso pra gente? O meu espírito é um outro eu distinto de mim, mas nós dois formamos um só. Jamais, não é? Assim é com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não é uma outra pessoa distinta dele formando um único Deus com ele. O meu espírito sou eu. É só uma maneira de falar, de se expressar. Então o Espírito de Deus é poder. Assim como o nosso espírito pode ter poder. Se o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus, nós recebemos do poder de Deus. Agora, o que isso tem a ver com o início do vídeo? Agora a conta fecha. Vocês não vão ver em nenhum momento os apóstolos batizando em nome da Trindade, ou falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês sempre vão ver um padrão, os apóstolos batizando e ordenando o batismo só em nome de Jesus. Quando o batismo acontece em nome de Jesus, aí acontece toda a revelação que o Senhor Jesus deixou pra gente de presente em Mateus 28. Por quê? O Pai mandou do seu Espírito sobre o Filho. Já que o Filho teve que abandonar a sua glória e nascer como homem, então o Filho nasceu com o Espírito humano, sempre buscou o Pai na sua juventude, mas chegou um momento que isso haveria de se tornar oficial. Por isso que o Espírito em forma corpórea foi enviado sobre Jesus. O próprio João Batista explica isso no Evangelho de João, capítulo 1, e João Batista está testemunhando de que isso aconteceu para que ele, João Batista, entendesse que aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Pai já havia dito para João Batista, aquele sobre a quem vires pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com fogo. E João Batista viu a pomba descendo sobre Jesus. A pomba é para nos deixar uma mensagem, que eu já expliquei em outros vídeos. Não era para falar que a pomba é a terceira pessoa da Trindade. Olha a mentalidade da Trindade. Ela, além de não entender a razão das coisas, ela perde a revelação do texto. Porque existe uma mensagem na pomba. Quem criou a pomba? Foi Deus. Qual é a característica principal da pomba? Ser mensageira. Então existem documentários, filmes falando sobre isso, e por isso que o Senhor, naquele momento, escolheu a pomba. Mas em outro momento, o Senhor escolhe um cordeiro. Em outro momento, um leão. Nem o cordeiro, nem o leão, nem a águia servem para falar que Jesus é uma pessoa distinta do Pai, ou o Espírito é uma pessoa distinta do Filho. A pomba foi para nos deixar a mensagem, primeiramente um testemunho visual para João Batista e depois para todo o povo. Ou seja, para você entender o que está acontecendo em Mateus, capítulo 3,
Então você precisa também de um outro texto relacionado a esse. Se não tivesse, beleza, o Senhor Jesus teria deixado então um enigma, um mistério para a Trindade, mas existe a explicação. Então o Filho agora recebe do mesmo Espírito que ele era no céu, porque o Filho era Espírito no céu. Então o Espírito do Pai agora veio sobre o Filho. O Filho agora é um consolador entre os homens. Ele está em carne, o Espírito está dentro dele e não dentro dos apóstolos. Mas ele consolava as aflições de todos. Jesus fala que um outro consolador viria, mas só depois da morte e ressurreição dele. Jesus não está falando que ele iria enviar ele mesmo, como os trinitarianos falam falsamente, às vezes para zombar da verdade. Jesus está falando que ele vai morrer e ressuscitar. Quando ele ressuscitar, ele vai poder enviar então do presente de Deus, do Espírito, do poder do Pai, que agora está no Filho glorificado, sobre a igreja. Está transmitindo o poder do céu sobre os homens. Agora é um outro Consolador, porque não é mais Cristo em carne entre os homens. Agora é Cristo glorificado junto com o Pai dentro dos homens. É um outro modo de consolação. Por isso que Jesus fala um outro Consolador. Mas no mesmo texto, olha o que Jesus diz, João 14. Jesus fala que vai enviar outro Consolador. E eu creio nisso. Estou até explicando isso. Mas no mesmo texto, Jesus fala algo que a Trindade praticamente anula. Finge que nem está escrito. Jesus fala, esse outro Consolador, vocês já conhecem, e ele habita convosco. Peraí, se o outro Consolador era a terceira pessoa da Trindade e ainda haveria de ser enviada, como que Jesus fala que eles já conheciam esse outro Consolador e que ele já habitava entre eles? Jesus já está falando para a gente, para os apóstolos, né, que esse outro Consolador é ele mesmo. Só que é outro porque agora ele vai estar glorificado, vencedor ao lado do Pai e vai transmitir isso para os apóstolos. Mas Jesus já está dando a dica, vocês já conhecem ele. Sou eu, só que eu estou aqui em forma humana. Quando ele subiu aos céus, ele envia esse outro Consolador sobre o povo. Outro Consolador não é a terceira pessoa, outro Consolador é o Espírito do Pai e dele neles. Por isso que no mesmo contexto, Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me amar será amado do meu Pai. Eu e o meu Pai viremos a ele e nos manifestaremos a ele. Ou seja, o Pai e o Filho vêm. Eles vêm sobre o homem, dentro. É um outro modo de consolação. O Pai e o Filho veio sobre nós, mas eles são visíveis no céu. E o Pai e o Filho só pode vir sobre nós através do Espírito deles. Do Espírito que é Santo. Então o argumento da Trindade que diz que o Espírito Santo não é visto no céu, lá no livro do Apocalipse, né, fala muito de Deus e do Cordeiro no mesmo trono e não fala do Espírito. Aí eles dizem, esse é o argumento. O Espírito não é visto porque ele foi enviado para a terra, mas o Pai e o Filho também foram. No entanto, eles são vistos. Em Apocalipse 21 e 22, vai falar do trono de Deus e do Cordeiro. E Apocalipse 21, a igreja já está glorificada, já está no céu. Supostamente o Espírito Santo já foi retirado da terra, já subiu aos céus, então o Espírito teria que estar lá agora. O próprio Apocalipse, capítulo 21 e 22, mostra a heresia da Trindade. Já começa logo no começo, onde Jesus fala, o meu Deus. Ou seja, o Pai é maior que eu. Estou à destra do Pai, estou glorificado. O Pai é meu Deus. Eu não sou Deus do meu Pai. E lá no final do livro, fala de Deus e do Cordeiro. Na verdade, fala antes também de Deus e do Cordeiro. Logo após todo esse testemunho que fala do trono de Deus e do Cordeiro, a igreja já está no céu, o Espírito Santo já deveria também ser visto no céu, mas não é visto. Aí diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aí é um convite do Espírito, do poder do Pai e do Filho que está na noiva. E aí a noiva está convidando outras pessoas, nações restantes e tudo mais, dizendo, vem. Ou seja, não negou o Espírito Santo, não negou a verdade bíblica. E aquele que quer, que tem sede, vai receber de graça da água da vida. Logo após esse testemunho, João fala, aquele que testificou essas coisas diz, se alguém acrescentar ou tirar alguma palavra que está nesse livro, Deus também vai tirar da sua porção da árvore da vida e vai acrescentar pragas que estão escritas nesse livro. Pergunto para vocês, existe um trono tripartido no céu? Existe 3 tronos? O Espírito Santo, por acaso, foi visto em Apocalipse 21 e 22 como uma terceira pessoa? Então toma cuidado para você não perder a sua porção da árvore da vida.
e para que pragas não sejam acrescentadas na sua vida. Coisas semelhantes a essa já expliquei com mais moderação o equilíbrio dessas coisas, mostrando que Deus entende o tempo da nossa ignorância, vê o nosso coração e Deus suporta muita coisa, mas a partir do momento em que o coração se torna obstinado, aí Ele leva em conta. Então veja que testemunho lindo no livro do Apocalipse. E agora, para finalizar, o batismo. Primeiramente, o batismo acontece nas águas. Não precisa de imposição de mãos. A pessoa ouve a palavra, ouve o evangelho, então a fé nasce no coração dela. Uma luz acende e ela vai fazer uma escolha. Aceito ou não aceito? Se ela aceitar, então ela vai ser batizada nas águas. Não significa que ela tem o Espírito Santo ou foi batizada com fogo, porque primeiro foi o batismo nas águas. E aí o livro do Atos dos Apóstolos mostra pra gente que muitas pessoas foram batizadas ou pelo batismo de João ou até mesmo em nome do Senhor Jesus, como está em Atos 19, mas elas não tinham recebido o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo entende isso e lembra das palavras de Jesus, de João Batista, e fala: João Batista deu testemunho sobre o batismo de João para o arrependimento, mas ele falou para que aqueles que crescem, aquele que iria vir após João Batista, e esse iria batizar com fogo. E aí Paulo impõe as mãos e cerca de uns 12 discípulos recebem o Espírito Santo. E aí tanto profetizavam como falavam em línguas. Isso pode ser um evento que Lucas presenciou e foi relatando a vida deles após a imposição das mãos. O apóstolo Paulo pode ter colocado as mãos ali e não ter acontecido nada na hora, mas depois eles começaram a profetizar, começaram a entender as escrituras, começaram a falar em outras línguas. Já é a obra referente ao que Jesus falou, batizados em nome do Espírito. E aí a gente pensa, peraí, o Pai não é Espírito? O próprio Jesus disse que Deus é Espírito, então se o Pai é Espírito, para que então falar em nome do Espírito? Por quê? O Pai, ele é recebido pela pregação da palavra, primeiro quando a pessoa aceita o Filho. Então, se você aceita o Filho, você está aceitando o Filho de Deus e está recebendo o Pai. Agora, para você receber o dom do Espírito, você precisa dar um passo à frente. Você foi batizado nas águas, então você permanece fiel e depois de algum tempo, em algum evento, pode ser até no mesmo dia, vai ter alguém que vai impor as mãos na sua cabeça e você vai receber o dom do Espírito. Aí se cumpre o batismo com o Espírito. Então, Jesus fala isso por causa da doutrina dos batismos. E existe ainda um terceiro batismo que não ocorre com todos, que é o batismo com fogo, para você ser provado até a morte. Isso não acontece com todos, mas com os mártires, com as testemunhas que dão um testemunho para todos e não negam a sua vida diante da morte. Esse batismo com fogo aconteceu no tempo passado com todos os apóstolos, depois aconteceu com algumas pessoas durante as gerações e vai acontecer plenamente com as duas testemunhas lá no livro do Apocalipse. Então, pelo menos o batismo da água e do fogo nós temos que receber. E quando Jesus mostra pra gente essa revelação da água e do fogo, a revelação fica ainda maior, porque quando você olha para as palavras hebraicas, água e fogo, você vai ver que Jesus está te chamando para ser um cidadão dos céus. Sim, porque a palavra céu é shamaim, isso é plural, céus. Shamaim já acaba no plural. Só que a palavra água é maim. E a palavra fogo, ela tem a raiz naquela palavra que diz shamaim. A palavra fogo é outra, mas quando você olha para a raiz e junta uma coisa com a outra, você vê que água e fogo constituem a palavra céus. Se você quer ser o cidadão dos céus, você vai ser batizado primeiramente nas águas e depois no fogo. Deus só vai aceitar uma pessoa entrar no reino dos céus que não foi batizada nas águas se ela realmente não teve como ser batizada nas águas. Se ela teve, ela precisa ser batizada nas águas. E tem pessoas que não vão receber o dom do Espírito para falar em línguas e profetizar, porque às vezes vão aceitar o Senhor Jesus ali no leito de morte. Aí também é outra história. Mas a maioria, a grande maioria, vai aceitar o Senhor Jesus e vai poder viver alguns anos para mostrar através das obras qual é a sua fé. Ela vai ser provada, então ela às vezes vai até passar pelo batismo do fogo num terceiro nível. Então por isso existe o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E quando as pessoas são batizadas somente em nome do Senhor Jesus, está confirmando a palavra da revelação que o Senhor Jesus deixou em Mateus 28. Entendeu a conta? Então, aqui eu falei muitas coisas porque eu tive que explicar a divindade do Filho, a origem das coisas.
E é claro que isso pode, mais para frente, virar um estudo maior. Porque tem que ler os textos. Quando eu leio os textos, aí as coisas mudam, né? Mas eu expliquei o batismo, expliquei João 14, e tudo o que vier além disso pode ser explicado dentro desse panorama que fecha a conta. Ou seja, o Filho é Deus, o Filho é divino, o Filho é eterno, mas vamos ser bíblicos. O Filho é menor que o Pai. Vamos ser testemunhas verdadeiras do Senhor. Não existe terceira pessoa da Trindade, assim como não existe a questão do Filho ser o próprio Pai. E dessas três pessoas serem um único Deus na maneira unicista de crer. Porque assim como a Trindade é heresia, e o que os testemunhas de Jeová também pregam é heresia, assim o unicismo também é heresia. E às vezes parece até que o unicismo é pior. Então deixa no comentário o que vocês entenderam e eu vou continuar falando desse assunto até que a verdade seja restaurada. Até que Deus desperte o coração de mais pessoas para falarem sobre isso da mesma maneira como eu estou falando e até com mais acréscimos. Fiquem na paz então, Deus abençoe.